bem-vinda. Mais bem-vinda porque a maioria é mulher e hoje o tema é muito para você. Muito para você, mulher, que está sofrendo com o tema maturidade. Eu recebi uma pergunta no meu direct, na minha DM aqui, e a pergunta é a seguinte: Paula, como que eu, uma mulher de quase 30 anos, posso me tornar mais madura, mais assertiva, mais forte? Como que eu faço para parar de me comportar como um adolescente? Como que eu consigo ficar uma mulher mais firme e me importar menos com algumas questões e ser mais firme, né? A palavra certa é assertiva, com algumas questões também. Então, como se tornar mais madura e como ser mais firme? Esse é o tema de hoje. Como ser mais madura e ter um comportamento mais assertivo. Bom, esse não é o tema de uma mulher. Esse é o tema de muitas mulheres. Umas amadurecem antes do tempo. Outras demoram a amadurecer. O que acontece? O que acontece com a gente? Por que a gente está amadurecendo antes do tempo? E por que muitas de nós não está conseguindo amadurecer no tempo certo? Vamos refletir sobre isso. Bom, como eu estava dizendo, o tema de hoje é uma pergunta que uma aluninha me mandou aqui. Não foi nenhuma pergunta, foi um pedido, né? Foi um pedido. Ela me pediu: Paula, me ajuda com uma questão? Como que eu faço para amadurecer? Como que eu faço para me tornar uma mulher mais madura? Eu já tenho quase 30 anos e eu gostaria de amadurecer. Eu gostaria de ter um comportamento mais maduro, eu gostaria de ter um comportamento mais assertivo, eu gostaria de ser uma mulher mais forte. Quando acontecem algumas situações, eu gostaria de reagir de uma maneira mais inteligente, de uma maneira mais assertiva. E gostaria de não agir como um adolescente em determinadas situações. Oi para vocês, sejam bem-vindos. Compartilhem a live com os amigos aí, com as amigas, porque o tema hoje é importante. Então, como ela me fez esse pedido de como amadurecer, como me tornar uma mulher mais assertiva, mais firme e lidar melhor com algumas questões, eu resolvi respondê-la numa live, porque isso gera, né, uma resposta um pouco mais complexa do que só um áudio ou levá-la para a sessão. Aí eu não ia trazer para vocês aqui o que pode ajudar vocês a amadurecerem também. Ah, Paula, mas eu já amadureci antes do tempo, sou uma mulher assim, de tantos anos, mais de 40 anos, estou esperta, estou podendo. Maravilha, mas quem sabe você aprende aqui e aplica isso na sua filha, na sua colaboradora, ou ainda vê como foi o seu trajeto, a sua trajetória de amadurecimento e perceba se você amadureceu antes do tempo e se ficou alguma coisa para trás. É importante. Então, vamos pensar sobre o termo, né? A palavra amadurecimento. O que é amadurecimento? Quando uma pessoa pede para mim assim, me ajuda a amadurecer, me ensina como amadurecer. Eu tenho idade para amadurecer, mas ainda estou agarrado. O que é amadurecer? Vamos pensar nisso. Quando a gente trata de fruta, a fruta que amadurece, me fala, o amadurecimento da fruta se dá pelo quê? O que acontece para essa fruta amadurecer? Bom, já respondo para vocês. Existem 3 coisas que fazem uma fruta amadurecer. Primeiro é o tempo. O tempo amadurece essa fruta. A segunda coisa é uma picada de passarinho. Se um passarinho picar a fruta, essa fruta amadurece. A outra coisa é a forma sintética de maturação, que é quando o produtor rural vai lá, colhe a fruta, coloca a fruta num lugar aquecido e essa fruta amadurece. Ou é um lugar aquecido, ou coloca o pó de cal em cima da fruta. Já viu aquela banana que não tá bem amarela, mas também não tá verde? Aí quando você come, ela tá madura por dentro? Ela foi amadurecida de forma sintética. Mas tá madura. Então, o amadurecimento se dá dessas 3 formas: tempo, picada de passarinho ou uma forma sintética, alto calor. E o ser humano não é diferente. Para a gente amadurecer, também são essas 3 formas: tempo, picada de passarinho e alto calor. E baixa luz e alto calor. Então, vamos pensar sobre o tempo que amadurece o ser humano. Só o tempo basta para tornar um ser humano maduro? Pensem sobre isso. Só o tempo basta para tornar um ser humano maduro? Foi interessante a pergunta dela, porque conectou com um vídeo que eu vi essa semana,
Eu não sei quem é a pessoa, mas achei a pessoa falando de uma forma assim extremamente incrível. Ela falou assim: só o tempo amadurece uma pessoa? Obviamente que não, nunca vi uma pessoa de 60 anos extremamente idiota. Assim, bingo, é verdade. Então não é só o tempo que amadurece a pessoa. É o tempo mais a experiência. Experiência é o ato de experimentar. Eu não tô falando da experiência, não. No sentido assim, a pessoa tem 60 anos, tem muita experiência. Às vezes não tem. Às vezes uma pessoa com 25 anos tem muito mais bagagem de experimentação do que uma pessoa de 60. Entendeu? Então, só o tempo não resolve. Tanto que o questionamento da moça é: tenho quase 30 anos, como faço para amadurecer e estar equiparada à minha própria idade? Entendeu? Então, tempo tem que ser dotado de experimentação, de experiências, de experimentar coisas. E quais coisas são essas? Vivências, pessoas, viagens, moradias. Eu morei em tal lugar, morei numa república, morei no sinal. Cara, você nunca saiu da casa dos seus pais. O seu pai ainda lava sua roupa, a sua mãe ainda faz sua comida. Como é que você vai amadurecer? É difícil amadurecer desse jeito. Difícil amadurecer desse jeito. Aí eu tenho um comportamento adolescente ainda com uns quase 30 anos. Bom, estudos da psicologia já mostram que existe a adolescência adulta. Sei lá como é que é o nome do termo agora, que eu não vou me lembrar. Mas a adolescência durando até os 28 anos. O quê? Até os 18 eu já não estava suportando mais aquela coisa da adolescência, agora dura até os 28? Socorro, Deus. A psicologia já mostra que existe aí uma geração de pessoas que estão até os 28, 29 com comportamentos emocionais, comportamentais, comportamental mesmo. Estou falando de comportamento biológico, não. Estou falando de ações mesmo, reações a situações extremamente adolescentes. Então, isso já é catalogado já nos estudos. Mas quem chegou agora, o tema hoje é como amadurecer, já tenho quase 30 anos, como amadurecer e me tornar mais forte e assertiva. Ok? Esse é o tema. Então, vamos lá. Então, a gente está falando de maturidade, tempo, experiências. Como você vai amadurecer, deixando só o tempo passar e você vivendo exatamente as mesmas coisas que você vivia quando você era criança, adolescente? Como? Difícil. Então, a primeira forma é experiência, aliás, a primeira forma é tempo, mas o tempo tem que estar dotado de experimentações. Se jogar no asfalto, ir para a rua e viver. A segunda coisa que eu falei é a picada de passarinho. O que é a picada de passarinho? É a interferência brusca e não natural. A picadinha de passarinho. O que é essa picadinha de passarinho? É quando a menina tem 12 anos e sofre um abuso sexual, aí ela amadurece antes do tempo, mas ela amadurece. É quando a menina ainda é uma criança e ela é jogada para uma responsabilidade muito maior. Agora você tem que trabalhar, senão sua família passa fome. Aí ela é jogada no centro da cidade para trabalhar, senão a família passa fome. Quando a menina é uma menina e engravida e tem agora a responsabilidade de ser mãe, aí ela tem que amadurecer e amadurece antes do tempo. Então, essa picadinha de passarinho pode amadurecer também, mas amadurece geralmente antes do tempo, né? Então, essa picada de passarinho também acontece com a gente e amadurece a gente antes do tempo. A última, que é o alto calor, baixa luz, né? A última, que é o amadurecimento sintético, que é jogar o cal em cima lá da fruta, eu vou deixar para falar mais daqui a pouco. Vocês vão saber o que é, e é o suprassumo que eu vim fazer aqui. Você não quer viver uma picada de passarinho, eu garanto. Você não viveu até hoje as experiências que tinha que viver para amadurecer. E você já tem idade, tá? Tô partindo desse princípio. Você já tem idade e não viveu as experiências para estar madura hoje. Então, o que você precisa? Cal na cara. É isso que você precisa. Você precisa de cal na cara, você precisa de calor, você precisa de enrolar você no pano, jogar você no canto do armário para você amadurecer. É isso que você precisa. E eu vou te ensinar isso aqui hoje. Como fazer isso? Da forma menos dolorosa, mas não menos trabalhosa. Dá um rolê. Se você quiser, vai dar bom. Paula, eu já sou super madura, mulher muito bem resolvida, mas então essa live não presta pra mim, não? Presta. Se você quiser pegar o que eu vou ensinar e aplicar, além de mais madura, você vai ficar muito mais foda. Porque o nosso negócio aqui é o seguinte: tá imatura, fica madura. Tá madura, fica muito foda. Porque a gente é o infinito e além. A gente não para, não. Quem me conhece sabe. A gente tem sempre um degrau a mais pra subir. A vida não acaba na hora que tá bom, não. Nem quando tá ótimo, né? E,
Se Rose estiver aí ainda, um beijo pra ela. E hoje nós estávamos trocando uns áudios, né, Rose? E Rose falou assim, Paula, cuidado com o que você pede pro universo, porque pediu, prepara pra administrar, porque vem muito trem. E é verdade. Rose é a prova viva de que pôs em prática o que a Paula falou. Ok, rau. Rapidão as coisas crescem. Então, você quer amadurecer, neguinha? Vem comigo, eu vou te dar umas dicas hoje. Vocês sabem que tá rodando por aí um negócio chamado ChatGPT, que é a inteligência artificial. Eu, como uma mulher moderna, uma empreendedora de ponta, estou super dentro das inteligências artificiais, fazendo muito conteúdo com a inteligência artificial. Olha só, todo o meu rolê aqui, ó, todo trabalhado em inteligência artificial. Eu sou toda moderna, gente. E eu fui para a inteligência artificial perguntar a mesma coisa, como uma mulher de quase 30 anos se torna mais madura, mais forte e assertiva e não se comporte como um adolescente. Caramba, o robô pirou. Ele me deu um texto gigantesco com um monte de dicas fodas. Se vocês querem essas dicas, escreve para mim aqui, eu quero, que eu vou mandar para vocês depois no direct, tá? Lá no direct eu vou copiar e colar o que o robô falou aqui. E falou coisas incríveis, tá, gente? Ó, e outra pergunta que eu fiz, olha. Quais as características psicológicas e comportamentais de uma mulher madura? Depois eu perguntei quais as características físicas de uma mulher madura? Como se vestir enquanto ser uma mulher madura? Ih, rapaz, muita coisa boa apareceu aqui. Esse robozinho funciona mesmo, tá? Então, a inteligência artificial há nosso poder para a gente poder aprender coisas. Mas a minha inteligência, as minhas pesquisas, 14 anos de muito trabalho, traz para você aí o pulo. Adoro o pulo do gato, gente. Pulo do gato, mais um pulo do gato, para você amadurecer. Mas vamos lá de novo nas experimentações. Vou contar para vocês Não, vou contar para vocês não. Vou falar para vocês o seguinte. Eu recebi esse áudio, esse pedido. Maiane, me pede aqui, tá? Vou lembrar de você, mas me chama no direct também, tá? Para eu não esquecer de você, me chama no direct também, que eu quero te mandar. Ó, recebi esse áudio dessa minha aluna me perguntando isso sobre amadurecimento hoje, às 5 horas da tarde. 5 horas. Deixa eu achar aqui. 18h32. Eu tava no carro, vindo para casa. Nem ia fazer live hoje. 18h32 ela me mandou. E eu achei muito maravilhoso, muito pertinente o que ela me pediu. Aí eu falei assim, deixa eu pensar. Aí eu cheguei à conclusão de que eu não sabia a resposta. Eu não sabia, não tinha uma resposta pronta para ela. Aí eu pensei assim, pera, eu não sei a resposta, mas eu sei a minha trajetória. E eu sou uma mulher de 34 anos, muito madura, muito responsável, extremamente dedicada, de todas as pessoas que vocês podem buscar inspiração, eu sou uma delas. Pode ficar aí no meu perfil, pode olhar o meu perfil. Não é falsa modéstia, nem falta de humildade. O passarinho me picou, né? Há muitos anos atrás. Então, a maturidade chegou. Só que a maturidade chegou em um aspecto. Outros aspectos, eu tive que fazer um corre. E é o corre que eu vou te contar aqui agora, que de repente possa te inspirar. Então, veja. Pode ser que te inspire, pode ser que mude sua vida, que vire chave na sua cabeça e hoje, finalmente, você sai desse lugar de falta de força, nossa, a pessoa termina com você, cara, seu namorado termina com você, você fica morta, você quer desaparecer, desgraçado, te consome. Aí ele quer voltar, aí você permite que ele volte porque você não tá suportando o sofrimento. Não é nem porque ama ele, não, é porque você não aguenta mais o sofrimento. Aí o seu patrão faz você gato sapato, você não tem coragem de empreender e sabe fazer unha lindamente. Sabe? Presta atenção aqui, quem sabe o meu corre não faz a diferença aí na sua inspiração. Veja bem. Eu tava pensando com meus botões e falei assim, marido, eu recebi uma pergunta aqui na DM sobre maturidade. O que você acha? Aí ele falou assim, não sei a resposta, não. Se você souber a resposta, você me conta o que eu quero. Eu não sei a resposta, não. Aí eu falei com ele assim, ó, vou construir um pensamento. E eu vou construir um pensamento aqui com vocês. Junto com vocês aqui, ó, vem cá. Eu não sei a resposta, mas eu sei a minha trajetória. E a minha trajetória sempre foi baseada no seguinte. Eu quero chegar em um lugar. Que lugar é esse? A maturidade. Então, eu preciso calibrar o meu destino. Se o meu destino é a maturidade, eu preciso calibrar ele. Como que eu calibro o meu destino? Eu coloco lá no meu destino uma coisa que eu quero encontrar.
E essa coisa que eu quero encontrar sou eu. Se eu estiver caminhando para um lugar e esse lugar não levar a mim mesma, não levar ao autoconhecimento, não levar a minha busca por mim mesma, essa caminhada já está errada. Então eu coloco lá no meu destino a minha pessoa. E não é nem lá na frente, tá? É lá em cima. Toda a sua busca em direção a si mesma, em direção à evolução, em direção à maturidade, à alta performance, ao autodesenvolvimento, não é nunca para frente, é sempre para cima. Você está sempre se buscando, nesse sentido. Se você está caminhando para um lugar onde você não está, a sua caminhada já está errada. Ah, eu tô indo para um lugar, um trabalho muito incrível, vou ganhar muito, sei o que lá, mas você gostaria disso? Não, eu queria uma vida mais simples, eu estou indo para lá porque todo mundo fala que sucesso está lá. Mas você não está lá, você não gosta daquilo, você não quer aquilo. Então você está indo para o lugar errado. Você tem que caminhar para um lugar onde você está. Para começar, tá? Para começar. Então, eu calibro o meu destino toda vez que eu vou entrar numa jornada. Agora eu estou na jornada de busca pelo amadurecimento. Vou calibrar o meu destino. Qual é o destino? A maturidade que eu vou encontrar lá. Qual é o calibre? Como que eu vou calibrar isso? Colocando a minha pessoa lá no destino. Mas é a minha pessoa de agora? Não. Não, a minha pessoa de agora não é quem eu quero continuar sendo. Eu vou colocar lá no meu destino a minha pessoa madura. A minha versão que eu quero ser. Então eu vou colocar lá. Mas é lá na frente? Não, é lá em cima. Entendeu? Por que lá em cima eu tenho que colocar a minha versão mais madura? Porque se eu colocar lá em cima a minha versão mais avacalhada, na hora que eu precisar pedir conselho, a minha versão avacalhada vai me dar um conselho de merda. Então eu coloco lá em cima a minha versão mais madura, porque quando eu precisar de conselho, a minha versão mais madura vai me dar um conselho bom para me ajudar a puxar para cima, para me levar até ela, vai se interessar por vir aqui no presente e me buscar para esse futuro bom, entende? Então, eu faço isso toda vez que eu vou entrar numa jornada. Nesse momento, eu, Paula Souza, estou numa jornada espiritual. A minha jornada espiritual foi calibrada de uma seguinte maneira. Eu coloquei lá na frente uma Paula que não come carne, uma Paula que não bebe álcool, uma Paula que não bebe café, uma Paula que medita todos os dias, uma Paula muito mais calma, uma Paula muito mais grata, uma Paula muito mais simples. Então, lá na frente tem essa Paula. Hoje, eu já eliminei completamente 100% o álcool da minha vida. Eu nem era uma pessoa de beber muito. Agora é zero. Hoje, eu já falo com mais calma. Então, lá na frente, eu vou ser a pessoa mais calma. Então, hoje eu já estou me comportando com o que eu consigo para encontrar aquela Paula que eu coloquei lá no meu destino. Perceba? Vamos conectar isso com a maturidade, ok? Então, eu não sei qual é a resposta, mas eu sei qual é a jornada. Então, eu coloco lá no meu destino a pessoa que eu quero me tornar. Então, hoje, quando eu saio para minha jornada, eu já saio dando o primeiro passo, nem que seja pequenininho, em direção àquilo que eu quero ser. Aí, qual que foi a minha jornada de adolescente para a fase adulta? Tudo que me incomodava e que tirava de mim autonomia, eu tentava eliminar de alguma maneira. Então, aos 19 anos, eu comecei a trabalhar. Aos 21 anos, eu já fui morar sozinha. Antes de morar sozinha, o meu namorado na época virou pra mim e falou assim: não, vai morar sozinha não, vou morar com você. Você vai ficar sozinha naquele apartamento lá? Vou com você. Aí eu não cheguei nem a morar sozinha, fui morar com uma pessoa. E era tipo assim, amigada. Não, era tipo uma república mista. Ele estudava as coisas dele, eu estudava as minhas coisas, a gente se namorava e o pau quebrava e dinheiro pra lá, dinheiro pra cá. Era uma república mista de dois, eu e ele, e a gente fazendo as coisas que a gente tinha que fazer. Isso foi me amadurecendo muito, porque quem lavava minha roupa? Eu. Quem fazia minha comida? Eu. Entendeu? Então eu tinha que me virar. Ele tinha que se virar. Então essa coisa de sair de casa, porque a casa já estava incomodando, já estava roubando a minha autonomia, já estava roubando a minha energia, foi um ponto de amadurecimento. Agora eu quero que você reflita aí. Pense sobre o lugar onde você mora. Você ainda mora com seus pais? Quase 30 anos? Trabalha? Então, cara, se você trabalha, se
Se você já trabalha, se o seu salário já te sustenta, por que você mora na casa dos seus pais ainda? Na moralzinha, por quê? Seus pais são debilitados e você precisa cuidar deles, é nesse lugar que você tá? Porque se não for, sai desse conforto, velho. Aluga uma casa, sai fora. Aluga um apartamento pequeno, vai morar numa república, se vira, sai de casa. 30 anos de idade, vai fazer 30 anos de idade dentro de casa? Ah, porque eu tô noiva, eu vou casar daqui a 50 anos. Ah, toma no rabo, né, amiga? Na moral? Na moralzinha mesmo? Não, sai de casa. Então, se você já tem quase 30 anos aí, sai de casa. Ó, não tô passando pano, não. Você quer amadurecer, a gente tem que falar sério, tá bom? Então, na moralzinha mesmo, quase 30 anos, já tem o salário que te sustenta, não sai de casa, por que motivo? Ah, porque se eu alugar um apartamento, tem que pagar aluguel, tem que comprar móveis, tem que ser adulta, amiga. Tem que morar num apartamento sem móveis até ter condição de comprar. Tem que ter só a sua cama mesmo e as roupas de solteiro até você ter condição de comprar. É assim que se amadurece. Lembra que quando você tem tempo e não tem experiência, não amadurece? Lascou. Você tem que se jogar na experiência. E assim eu fiz. Eu fui morar fora da casa dos meus pais. E esse processo me amadureceu. Aí eu arrumei um trabalho. E no meu trabalho me perguntaram: você tem disponibilidade para viajar? Eu falei assim: obviamente. Sou jovem, não tenho filhos. Ah, mas e o seu marido? E o seu namorado? E o seu noivo? Que as pessoas ficam até sem saber como é que chama a pessoa que mora com a gente, né? Eu falei assim: o que tem? Ele não vai, não, vai. Ele vai? Você vai contratar ele também? Não, mas ele não vai achar ruim, não. Achar ruim de quê? Se você tem um cara que não te permite crescer, porque você não pode viajar, você não pode trabalhar fora, já tá errado. Outra coisa que eu escutei essa semana: se você tá trabalhando duro, mulher, é porque você tem um homem fraco. Porque uma mulher que tem um homem forte não trabalha duro. Ela trabalha. Se você tá sustentando a casa, mulher, mesmo tendo um cara, é porque esse cara é um fraco. Porque um cara que é forte coloca a mulher dele para trabalhar, se ela quiser, para ela fazer o que consegue fazer, e consegue fazer muita coisa, porque nós somos muito competentes, mas não fica aqui pesadão nas nossas costas, não. Então acorda. Aí eu fiquei assim, como assim seu namorado vai deixar se lascar para lá? Mas enfim. Falei, não, ele não vai se importar, não. Aí a pessoa falou assim: então você tem disponibilidade para viajar? Eu falei, tenho. Gente, nunca tinha viajado sozinha, eu nunca tinha nem ido na cidade do lado aqui sozinha. Pra quem conhece Viçosa, eu nunca tinha ido a Teixeiras sozinha. Tá bom? Não, você pode viajar? Pode, mas já andou de avião? Não. Mas as viagens são de avião, tem problema? Nenhum. Nenhum. Eu estava me cagando toda de medo. Eu estava assustada, mas fazendo carão de posso, consigo e é pra mim mesma. Peguei o salário bom que era na época, peguei o avião, peguei o desafio, peguei a experiência e hoje eu sou uma mulher transformada por essa experiência. Foi fácil? Não foi fácil. Foi um cagaço do caceta? Foi. Foi super desafiador? Foi. Primeira vez que eu fiz esse corre todo de sai da minha cidade, vai para a cidade onde tem aeroporto, sai do aeroporto, chega lá, aí vai troca de avião, aí, entendeu? Tem as escalas, né? Troca de avião, aí chega na cidade de São Paulo gigantesca, aí pega um outro ônibus. Quando eu cheguei no hotel, que eu tirei os meus sapatos e deitei na cama, eu chorei em posição fetal por horas. De agradecimento por ter chegado viva. Por eu ter conseguido vencer aquela etapa. Foi super difícil, mas eu fiz. E eu estava muito orgulhosa de mim. E a viagem de volta foi outro rolê, outro rolê. Olha, amadurecimento tem a ver com entender que ter coragem não significa não ter medo. Você pode ter muito medo. E tá tudo bem. Medo é inerente no ser humano, normal. Mas o desafio, o se jogar na fogueira é importante, tá? Coragem e medo não são coisas contrárias, não são coisas paralelas e simultâneas. Então, assim eu fiz e amadureci mais um pouquinho. Então, eu tô vendo que eu estou vendo a minha jornada. Então, se jogue em desafios que você geralmente tem medo e geralmente você se afasta. Empreender dá medo, trocar a loja de lugar dá medo, né? Não, vai com medo. Bota a fralda, vai com medo mesmo. Casar dá medo. Eu tô com uma galerinha aqui que tá noiva.
Queria porque queria ficar noiva. Agora que tá noiva, tá num cagaço, dá e agora? Como é que vai ser? E se? Tá morrendo de medo do casamento ser uma droga. Eu falei assim, daí? Se tiver uma bosta, você larga e vai embora. Ninguém é obrigado a nada, amiga. Hoje em dia, você não precisa ficar casada feliz pra sempre, igual no Shrek, não. Você pode simplesmente levantar e sair, tá tudo bem. Levanta e vai embora, só isso. Então, ok. Então, no meu trajeto, foi isso. O último tiro de amadurecimento que eu dei foi a minha filha. Nossa, como eu tinha medo. Eu tinha medo dela ter psoríase como eu tinha. Eu tinha medo de ser uma péssima mãe. Eu tinha medo de não dar conta de passar mal e morrer no parto. Eu tinha medo da menina morrer no parto. Eu tinha medo de engravidar e perder o bebê. Eu tinha tantos medos, que eu protelei, enrolei, até o dia que eu falei, você quer saber? Eu vou fazer 40 anos sem filhos. Eu tenho medo. De tanto medo. Ah, tá, vamos fazer. Só que esse vamos fazer foi bom, né? Porque a gente faz um filho no sexo, que belezinha. Foi bom, o fazer foi bom. Mas na hora que eu olhei o teste deu positivo. Falei assim, oh Jesus, e agora? Não pense você que o medo foi embora, não foi. O medo rolou comigo aí durante toda a gestação e quando ela nasceu, mais medo e agora eu tenho medo. Continuo com medo. Mas ela tá ali, tá linda, tá saudável. Então o medo continua, mas a experiência está aí e eu estou crescendo com a experiência. Então perceba que o medo está aí, o enfrentamento te joga para frente e a experiência atrelada ao tempo, que não se faz um filho com uma semana, né? São 40 semanas, né? A minha viagem não foi uma viagem que eu peguei aqui um bilhete hoje, sai não, eu preparei a viagem, eu organizei a viagem, eu planejei a viagem, eu fiz uma viagem de 12 horas, entendeu? Tudo até tempo, o tempo mais experimentação. Joia? Tempo mais experimentação. Ok. Então, nesse trajeto que você cria daqui até o seu destino, onde a sua melhor versão está te esperando, você vai fazendo experimentações. Você precisa fazer como eu, tipo um kamikaze. Tem medo de viajar? Não. E se joga? Não precisa. Você pode ir a passos mais curtos, mas sem parar. A passos mais curtos, sem parar. Quando você vê aquelas maratonas de corrida e o atleta tem que correr com velocidade, ele não tem tempo. Ele tem que correr muito. Os concorrentes estão correndo muito, é alta velocidade. Então são passos largos o mais rápido possível. Mas a vida não é isso. A vida não é isso. A vida é uma maratona de muitas voltas, muitas voltas. Então você tem que controlar a velocidade dos seus passos para você ter energia para fazer todo o circuito. Entendeu? E eu diria, inclusive, que a vida é um triatlo. Uma hora você está debaixo da água, uma hora você está pedalando, uma hora você está correndo muito, uma hora você está desmaiando de cansado. Não é mole não. Então, nesse sentido de que eu estava conversando e tentando criar um pensamento sobre isso, você cria a sua trajetória em direção àquilo que você quer, viu, amiga? É assim que se faz. Então, você pensa, eu quero me amadurecer, então eu vou calibrar o meu destino com eu mais madura e vou começar a dar passos em direção a isso. Que passos são esses, né? Aí eu vou pular lá para a nossa última forma de amadurecer, né? Que é o cal na cara, que é o aquecimento e a escuridão. Lembra que para amadurecer você precisa de tempo e experiência? Lembra. O tempo Deus te deu. Sua vida está passando. Todos os dias amanhece e anoitece. Todo dia amanhece e anoitece, o tempo está passando. Você já fez 20, 21, 22, 23, e o tempo está passando. Então, tempo você já tem. Olha para o relógio e vê se ele está parado. Não tá, tá passando. A experiência não é dita que a experiência tem que ser sua. É dita que precisa de experiência. Então, tempo mais experiência. Anotou essa sequência aí, ó? Tempo, T de tempo, mais E de experiência. Anotou? Então, é essa a sua equação. T mais E é igual a M. Tempo mais experiência é igual a maturidade. Essa é a equação matemática. Esse tempo é seu, não tem como ser de outra pessoa. A experiência pode ser de outra pessoa. E a maturidade vem para você. Como assim, Paula? A experiência de outra pessoa? Isso, gata, deixa eu te explicar. Quando você não viveu a experiência de viajar ao mundo, você pode pegar a experiência de viajar o mundo de outra pessoa, escutar a minha experiência de ter viajado até ali ou aqui,
pegar aí na internet o perfil de uma pessoa que já viajou o mundo, o que ela sente, como que foi, qual é a experiência dela com aquela viagem. Nunca fui a Paris, nunca viajei a Europa inteira. Procure pessoas que já foram aí na internet, veja a experiência delas, o que elas viveram, o que elas sentiram, o que elas comeram. Então, você vai pegar a experiência delas e isso vai emular dentro do seu sistema, do seu coração, da sua máquina, do seu computador, a experiência de outra pessoa. A gente tem um negócio chamado neurônio espelho, então isso propicia que a felicidade que o outro sentiu na viagem que ele fez, você consegue imaginar a viagem e sentir uma felicidade parecida. Isso vai fazer seu cérebro andar para frente em experiência, ok? Assiste uma notícia ruim aí e veja se isso não vai mudar você por dentro, se não vai causar uma sensação. Claro, a gente tem essa conexão, essa identificação. O neurônio espelho tem esse poder. Então, quando você pega uma mulher de altíssima performance, eu fiz uma lista para essa moça e estou mandando para ela lá os perfis de mulheres incríveis, mulheres maduras, bem resolvidas, bem-sucedidas, estou mandando para ela esses perfis. Se você quiser receber os perfis também, me chama no direct, que eu vou mandar esses perfis para você também. Eu vou achando perfis e vou mandando para as pessoas que querem. Então, você pode seguir mulheres cujas experiências te interessam. Eu sou empreendedora, então eu acompanho todas as empreendedoras, todas, mulheres relevantes no mercado. Que mercado? Todos os mercados. Mercado de marketing, da indústria. Olha a empresária incrível que está aqui com a gente, super madura, ó, Rose Ezequiel. Essa aí é a experiência de vida, experiência de maternidade, experiência empresarial, experiência, tá vendo? Então, águia que anda com galinha cisca para sempre. Mas se a águia anda com a águia, ela nem questiona se ela voa ou não, ela pula no abismo e o corpo dela simplesmente sabe o que fazer. Então, quando eu me jogo no abismo, né, do desconhecido, quando eu me jogo no abismo de uma viagem que eu não sabia, de um modelo de negócio que eu queria implementar, ou numa pergunta difícil que um cliente fez, não sei como responder. Eu me jogo no abismo da resposta, eu penso a pergunta, eu filosofo sobre, eu venho conversar com vocês aqui ao vivo, não tem roteiro, eu estou construindo com vocês um pensamento aqui. Então, quando eu me jogo no desconhecido, é porque eu sei que eu sou águia. Eu não vou me estabacar no chão. Em algum momento as minhas asas vão se abrir e eu vou influenciar você de uma forma positiva. E eu vou te ensinar alguma coisa interessante. E eu vou simplesmente saber o que fazer. Por quê? Porque eu confio na minha essência. Então, um dos pontos de maturidade é a essência. Quer aprender um pouco sobre maturidade, um pouco sobre performance e comportamento? Eu sou um desses perfis. Mas quais outras mulheres, para você não ficar muito enviesada, porque existe uma coisa chamada modelagem que pode salvar a sua vida, pequena cacarota. Pequena mocinha que ainda age como adolescente. Pequena mulher que não aprendeu a ser madura, não aprendeu a se preservar, não aprendeu a focar em si mesma. Mocinha, como que se faz isso? Através de uma coisa chamada modelagem. Olhe para as mulheres que têm o que você quer e aprenda com elas. Muitas vezes a gente olha para as mulheres que têm o que a gente quer e fala assim, desgraçada, deve ter tido sorte essa porra, essa mulher. Ah lá, mas também tem a bunda caída. Mas também tem um macho que banca. Mas também... Aí a gente fica invejosa e recalcada tomando no rabo ao invés de aprender com ela como ser, como fazer, como vestir. É assim que a gente faz. A gente erra concorrendo. E eu vou repetir isso em todas as lives, em todos os vídeos, em todo lugar que eu tiver, você vai ouvir eu falando isso. Mulheres fortes fortalecem outras mulheres. Mulheres fortes não concorrem. Hoje eu escutei um cara de altíssima performance no mercado em que eu quero atuar e ele disse o seguinte: tem uma coisa que eu nunca fiz na vida é ganhar disputa. Disputa de nada. Nunca ganhei sorteio, nunca ganhei disputa, não ganhei nada. Então, eu não sei concorrer. Quando eu entro em concorrência, pode ter certeza que meu concorrente estatisticamente já vai ganhar de mim em 99%. Quer concorrer comigo? Você ganha. Garantido que você vai ganhar. Eu não sei concorrer. Eu sei fazer o que eu gosto. Eu sei fazer o que eu sei. Mas concorrer com os outros não sei não. E sabe o que é interessante? No meu mercado, eu não preciso concorrer com os outros. Quanto melhor eu faço, melhor eu fico. E se o outro fizer a mesma coisa que eu faço e fizer bem, ele também fica bom. Todo mundo fica bem. Nós, mulheres, temos que entender isso. Se enquanto eu, mulher, ficar incrivelmente foda, se você ficar foda também, eu não perco nada. Muito pelo contrário. 2 mulheres foda no mundo, a mais,
É muito bom, é muita diferença, é um mundo bombando. Entenderam? Então, mulheres fortes fortalecem outras mulheres. Isso é um ponto de maturidade. Quando você começa a parar de ter raiva da ex do seu atual, quando você para de ter raiva daquela moça que te atendeu mal na fila do banco, quando você para. Às vezes ela estava de TPM com dor de cabeça, às vezes ela está vivendo um corre, às vezes apanhou na noite passada do namorado. Você não sabe o que ela está vivendo. Seja mais misericordiosa com as outras mulheres, seja mais compreensiva, seja mais atenciosa com o comportamento das outras para você saber o que fazer e o que não fazer. Todo mundo sai de casa de manhã querendo ser feliz. Ninguém acorda e fala assim, que vida que eu vou foder hoje, hoje eu vou estragar a vida de alguém. Ninguém pensa assim. Ninguém acorda assim, entendeu? Se você acha que a pessoa já acorda para maldade, é porque você tem maldade no coração. Para de achar que as pessoas já acordam de manhã e pensam, hoje eu vou zoar a vida de alguém, vou fazer alguém infeliz. Ninguém pensa assim, ninguém sonha em estragar a vida de alguém quando acorda de manhã. Todo mundo está na busca de ser feliz. E nós, mulheres, temos essa obrigação de engrandecer outras mulheres e não diminuí-las. Entende? Esse é o nosso papel inato. Nascemos, já temos esse papel de fazer com que outras mulheres cresçam junto conosco, tá? E, às vezes, fazer com que outra mulher cresça é você crescer para inspirá-las. Então, modelagem é uma ferramenta extraordinária para você amadurecer rápido com o tempo que você tem. Mas lembra que eu falei que eu ia te dar um caminho menos doloroso, mas não menos trabalhoso? Quantos podcasts de mulheres muito fodas você já assistiu essa semana? Quantos podcasts de empreendedores muito bem performáticos você já assistiu essa semana, já que você tem sua empresa ou quer abrir a sua empresa? Quantos podcasts você já assistiu essa semana? Ou quantos vídeos, ou quantos documentários? Quantos livros você leu sobre o assunto? Maturidade, comportamento, feminino, feminismo. Quantos livros você leu essa semana, esse mês, esse ano? Então, se você não consome conteúdo que é a experiência do outro para colaborar com o seu tempo, para gerar para você a maturidade que você está buscando, quando que você vai ter resultado? Então, você vive no mundinho da sua casa, com seus pais, você vive no mundinho das suas finanças, com as suas roupas em dia, mais ou menos, mas às vezes nem faculdade quer fazer, não sei. Aí você vive no mundinho com as suas amigas, que estão sempre reclamando das mesmas coisas, e é isso. Como que amadurece vivendo no mesmo lugar, do mesmo jeito todo dia? Não dá, não dá. Como que vocês acham que eu vou me tornar uma mulher de sucesso, uma empreendedora muito foda, vivendo eu, Elise e o William sozinha aqui dentro de casa? E quando eu encontro a minha amiga, ela é colaboradora de um sistema público. E quando eu encontro a minha família, ninguém empreende. Como? Como? Não tem jeito. As pessoas com quem você convive, virtualmente ou presencialmente, influenciam quem você vai ser. Seu comportamento é influenciado. Quando você nasce, gatinha, você não nasce sabendo, não. Você nasce pelada, careca e sem dente. Entendeu? Você não nasce sabendo nada. Então, você vai aprendendo com o meio. Então, o meio onde você está plantada amadurece você ou mantém você infantil. E estar morando na casa dos pais fode o rolê todo. Fode tudo. Tá? Morar com os pais aos 30 é socorro, Deus. Socorro, Deus. Você já tem seu trabalho, você já tem seu dinheiro, sai fora. Vai fazer outra coisa. Óbvio que não é para você pôr uma mochila nas costas hoje e amanhã você já tá na rua. Não, né? Seja estratégica, se organiza, mas e cria um plano. Vou ficar aqui até dezembro. Janeiro eu já tô na minha casa, no meu corre, nas minhas coisas. Entendeu? 6 meses para você organizar o seu rolê. E não tem essa coisa de tô abandonando minha família, não. Você vai mudar de cidade? O que você vai fazer? Talvez você vai mudar só de bairro. Talvez você vai mudar de apartamento. Entendeu? Calma. Então, quando eu falei para vocês da terceira forma, que é o cal, né, que é o aquecimento, tem a modelagem que ajuda a gente a amadurecer. Tem outras coisas também que ajudam a gente a amadurecer, que é a escuridão. O que é a escuridão? Deixa eu só ligar meu computador aqui. O que é a escuridão para o amadurecimento? A escuridão é o mergulho. É o mergulho dentro de si. É o reconhecimento das sombras. Às vezes a gente fala que quer maturidade, mas a gente não se movimenta para a direção da maturidade. Por que isso?
Por que a gente não se movimenta na direção da maturidade? Porque está confortável. Existem algumas sombras que nos mantêm confortáveis. E essas sombras que nos mantêm confortáveis é tipo assim. Quando eu era pequena, um exemplo, não é meu, tá? Não aconteceu isso comigo. Quando a Mana era pequena e ela tinha 1 ano de idade, a mãe dela dava comida na boca dela com a colher. Só que ela fez 9 anos de idade e a mãe dela ainda colocava comida na boca. Minha filha vai comer? Não, deixa eu botar na sua boca. 9 anos de idade, a mãe dela tá colocando comida na boca dela. Quando ela faz 10 anos, ela fica louca pra ir ali comprar o pão sozinha. Vamos, mãe, deixa eu comprar o pão sozinha. Aí a mãe pensa, ah, não, ela vai passar perto daquele bar. Aí tem uma vizinha fofoqueira. Aí tem um perigo na esquina. Não, vai sozinha não, você não tem idade pra ir sozinha não. Aí ela vai comer e não quer comer sozinha. A mãe, você já é grande demais pra comer sozinha. Aí, o que acontece com essa menina? Ela não sabe, no tempo, quem ela é. Se ela é grande demais ou se ela é ainda nova demais. Ela fica em pânico, ela fica congelada, ela não sabe para onde correr. Para onde que ela vai? Me conta. Ou ela é grande demais ou ela é pequena demais. Ela quer realizar o sonho dela, ela se sente pequena demais. Porque dá medo, então eu sou pequena demais. Tô com medo, sou pequena demais. Aí ela quer amadurecer. Não, sou pequena demais para amadurecer. Não preciso. Aí sabe o que vai acontecendo? Vai acontecendo que vai chegando a adolescência dessa menina, ela não quer colaborar com a casa, ela não quer limpar a casa, ela não quer arrumar a casa. Aí esse pai e essa mãe, ou é reclamão, ah, mas você não ajuda com nada, e vai lá e faz para ela, transformando ela numa pessoa altamente criticada, mas nunca entra em ação. Ela se sente criticada, ela se sente abatida com a crítica, mas alguém vai lá e pega e faz. A crítica dói um pouco só. Ela não vai se movimentar, porque a crítica doendo só um pouco. Ah, vai falar muito, mas vai lá e vai arrumar meu quarto, foda-se. Entendeu? Então, é isso que os adolescentes fazem. Eles testam a gente, eles testam limites. Porque eles são ordinários? Lógico que não. É porque eles estão aprendendo a viver. E a gente testa limite a todo momento. Quando você vai pegar a colher que está em cima da panela lá, você testa para ver se ela está... Para ver se ela tá quente. Opa, dá para pegar. Aí você põe na pia. Não é assim? Você testa para ver se você vai explodir a mão ou não vai. Os adolescentes testam comportamentos, testam experiências, eles testam. Então essa menina tá testando para ver. Aí ela testa e vê que a mãe só reclama, mas vai lá e faz. Eu já tive clientes assim, tá? Cujos pais reclamavam muito de que ele não ajudava com nada, mas quando ela ia ajudar, mas você varre essa casa tudo errado, deixa que eu faço melhor. Reclama que não faz, quando faz, critica. Então, quando você vai na escuridão para amadurecer, você vai lá na sua infância, você vai lá na sua adolescência para entender onde foi que você congelou o seu comportamento de evolução e de crescimento. Onde foi que você congelou o seu poder de ir para frente. Entendeu? Talvez congelou com excesso de crítica. Talvez o seu poder de avançar na vida congelou com excesso de falta de confiança. Não confiam em você, acha que você vai morrer a qualquer esquina, acha que você vai ser atropelada, acha que você vai ser roubada, acha que você... Entendeu? E não tem nada disso. Não tem perigo. Não existe perigo. O perigo está na cabeça dos pais que são inseguros e passam insegurança para esses filhos. E esses filhos se tornam essas mulheres que não conseguem amadurecer. Tem uma pessoa linda falando aqui comigo, que eu sou demais, que me admira muito. Parabéns pelo meu trabalho. Ó, beijo pra você, que bom que você tá gostando. Compartilhe o perfil com suas amigas e esteja sempre comigo, tá? Me chama depois no direct pra eu te passar o material. Muito obrigada pelo carinho. Então, essa adolescente, essa mulher, quando ela vai lá na escuridão para entender, ela tem que entender quando que ela começou a se tornar mulher e quando que ela foi congelada na infância, na infantilidade para não amadurecer. Então, como que você consegue descobrir isso? Quem é que está lavando a sua roupa? É você? Isso é um ponto de evolução de criança para adulta. Outra coisa, quem é que lava o prato que você come? É você? Ah, não, eu não lavo meu prato, não. Sabe por que eu não lavo meu prato? Porque eu tô sempre correndo, tem uma hora de almoço só, eu já como rapidão e vou embora, que minha mãe vai lavar todas as vasilhas mesmo. Aí eu moro com ela, aí ela já vai, ela mesma já lava de todo mundo, a gente já combinou. Não interessa. Você não vai se atrasar mais se você levantar e lavar o seu prato e o seu talher. Só por uma questão de honra, só por uma questão de amadurecimento, só por uma questão de eu fiz, porque eu sou. Entendeu? Só por uma questão de bater no peito e eu fiz porque eu sou. Eu sou uma mulher madura. Então, eu arco
com as minhas coisas, com os meus compromissos. Meu compromisso comigo é escovar meu dente, me arrumar, limpar aquilo que eu sujo. Entenderam? Então veja, se você está deixando para outra pessoa lavar suas roupas, está deixando para outra pessoa limpar seus talheres, seus pratos, você já está demonstrando que em algum momento da sua infância para a adolescência você congelou. Você congelou e não amadureceu. Como que você quer chegar à maturidade se pequenos comportamentos desbloqueadores você não está assumindo? Esses comportamentos que eu estou falando são desbloqueadores. A gente está bloqueada na infantilidade. Então, o que a gente faz? A gente se recolhe no autoconhecimento, que é a escuridão para o amadurecimento. E no autoconhecimento você percebe que, opa, eu não estou cuidando do que é minha obrigação. E são coisas pequenas, tá? Seu quarto é você que varre. Eu moro com os meus pais, mas seu quarto é você que varre, é seu domínio, você que arruma. E arruma mesmo? Ah, não, meus pais não arrumam nada pra mim. Aí você vive num rendezvous, numa bagunça, num lixaiada danada. Aí não adianta. Gente, isso não é impensado, tá? Mulheres de 25, 30, 35, 40 ainda vivem assim. Isso é uma realidade para muitas. Então, se você vive na bagunça porque ninguém limpou pra você, porque você não deixa ninguém fazer por você, mas você também não faz, porra, aí não dá, ué. Me ajuda, me ajuda. Então, entenderam isso? Recolher-se na escuridão para amadurecer é esse autoconhecimento, achar esses pequenos comportamentos infantis e arrumando e organizando e transformando esses comportamentos infantis, porque você vai ver que magicamente nas pequenas transformações as grandes transformações vão surgir. Quando você começar a cuidar das suas pequenas coisas, você vai ver que você vai ter a força de cuidar das grandes coisas vão surgir. As forças, né, vão surgir. Então, a gente falou, né, sobre o amadurecimento por modelagem, modelando pessoas que são maduras como você gostaria de ser, que são assertivas como você gostaria de ser. Então, você vai fazer a modelagem dessas pessoas, achar perfis, seguir pessoas, chegar mais perto do que essas pessoas comem, o que elas fazem, como elas rezam, onde elas caminham, como é a rotina dessas pessoas, como elas pensam. Entende? Isso é importante. E depois é você se recolher na escuridão do autoconhecimento para essa busca, tá? Além do autoconhecimento para essa busca, tem mais algumas coisas que eu quero comentar? Deixa eu pegar aqui o que o chat GPT falou. Ó, depois vocês vão receber esse material completo, tá? Mas fala sobre o autoconhecimento, que eu já falei aqui. A segunda coisa que ele menciona é assuma a responsabilidade, que foi o que eu falei, ó. Tome responsabilidade por suas ações, escolhas e consequências. Isso significa reconhecer que você é a única pessoa responsável pela sua vida. Se você é feliz, você é responsável por isso. Se você é extremamente infeliz, você é responsável por isso. Não tem culpado. Ah, que minha mãe na infância, foda-se, já passou. Não existe mais, não está acontecendo mais, sua infância acabou. Entendeu? Faz terapia, resolve isso dentro da sala de terapia. Quando você estiver na sua vida cotidiana, pau quebrando, é você no presente. É você limpando suas coisas, é você entendendo que você é que paga o seu boleto kármico e real. Tanto o kármico espiritual quanto os boletos reais. Luz, água, telefone, tem que pagar. Ah, mas eu moro com meus pais, isso aí eu não faço não pago não. Deveria. Deveria saber que você gasta internet, então tem que contribuir. Deveria saber que você come, então bota comida lá dentro também. Deveria saber que você caga na casa dos seus pais, compra papel higiênico também. Então, pare de ser sustentada. Se você tem salário, se vira para o seu salário dar, mas você tem que colaborar. Isso é assumir a responsabilidade. Outra coisa que fala aqui é sobre aprender com os erros e estabelecer limites saudáveis consigo mesmo e com os outros. Não vou ler tudo porque eu quero que vocês recebam esse material e absorvam ele por aí, que é lindo, achei incrível. Então, quando eu falei que você se recolhe na escuridão ou no aquecimento, o aquecimento é quando você envolve um cacho de banana verde, você envolve ele num monte de jornal ou de pano, de tecidos e coloca ele lá no escuro. O escuro é o autoconhecimento. O calor é o desafio. Eu vou me desafiar. Me desafiar a quê? Me desafiar a não tomar álcool mais. Me desafiar a quê? A romper com aquele comportamento que me rebenta, que é acordar tarde e ficar improdutiva. Romper com aquele comportamento de ficar no celular o tempo todo. Romper com comportamentos
que destroem você. Então, o calor é colocar-se a desafios que vão te amadurecer. Ah, mas eu não quero acordar cedo no sábado. Isso é coisa de criança que não quer. A gente que é adulta, a gente não quer, mas a gente faz. Porque adulto faz assim mesmo. Adulto faz o que tem que ser feito, não o que quer ou o que acha lindo. A gente faz o que tem que ser feito. Entendeu? Tá acima do peso, tá, como é que fala? Sedentária, tá. Eu estava assim também. Não acima do peso, né? Perdi peso pra danar. Mas eu estava muito sedentária. Então hoje eu tenho a oportunidade que é assim, ali saindo da escolinha, ela quer a presença da mãe e do pai. Ela não quer sentar no carro, na cadeirinha e vir junto com o pai sozinho para casa. E eu faço questão de fazer minha filha feliz. Então eu saio aqui da minha casa, faço uma caminhada de meia hora todo dia, só para ela ver meu rosto assim que ela sai da escola. Porque é bom para mim a caminhada de meia hora diária e é bom para ela ficar feliz de ver a mamãe assim que sai. Porque assim que sai ela tá cansada, quer mamar, entendeu? Então eu usei da minha rotina para colocar-me em movimento, porque eu tenho que fazer o que tem que ser feito. Independente se tá gostoso, se não tá, ai, tô cansada, não dormi bem, problema é meu. Tenho que fazer minha caminhada porque meu corpo tá pedindo. Outra coisa, eu não tenho muito tempo para muita coisa, né? Eu trabalho aqui com vocês, tenho minha agenda, tenho minha filha pequena, então tem que correr atrás de um monte de coisa o tempo todo, levo ela para escola. Não tem tempo. Mas eu lavo vasilha todo dia. Eu não como em prato sujo. Eu lavo vasilha todo dia. Ninguém vem aqui me salvar, não tem faxineira. Então eu tenho que arrumar a cozinha todo dia. Enquanto eu coloco a louça na máquina, eu tenho uma máquina de lavar louça, gente, que é uma benção. Enquanto eu coloco a louça na máquina, limpo as bancadas, organizo a cozinha, eu estou assistindo um podcast de alguém que tem um assunto que me interessa. Hoje eu assisti um podcast sobre um empreendedor incrível, muito, muito incrível mesmo, que eu, assim, extrema inspiração. Eu assisti enquanto fazia a arrumação da minha cozinha. Eu não espero o tempo onde eu vou sentar, botar as perninhas pra cima, sentar na frente do meu computador, assistir um podcast. Eu não tenho essa porra desse tempo, então eu não vou fazer nunca. Então eu nunca vou crescer, então eu não tenho tempo para ler livro, por isso. Tem audiobook, desgraçada. Coloca o áudio na orelha e vai fazer as coisas que você tem que fazer. Tá lavando roupa, tá escutando o audiobook. Tá varrendo a casa, tá... Paulo, mas eu vou trabalhar a pé. Audiobook no caminho, gata. Audiobook no caminho. Qual é o trabalho repetitivo? Ah, tô tomando banho. Você toma banho todo dia. Todo dia, pelo menos 10 minutos de audiobook no banho. Se vira. Você é adulta e você tem que crescer. Não dá pra ficar coçando o saco a vida inteira e reclamando. Ai, que a vida é difícil. Não dá. Cresce. Cresce, tá bom? Só cresce. Então, assuma a responsabilidade. Esse é o calor. O calor que amadurece, tá? Se colocar numa posição de eu sou adulta e eu tenho que fazer. Mas isso tem que ser feito com autoritarismo contra si mesma? Não, isso tem que ser feito com acolhimento. E o acolhimento que você pode fazer consigo mesma é estudando um pouquinho de disciplina positiva. Existe esse termo, anota aí esse termo, existe um livro chamado Disciplina Positiva, que trata sobre a psicologia e a forma de lidar com os filhos. Ah, mas eu não tenho filhos. Mas você é uma criança, tá? Você tem uma criança interior que precisa saber, aliás, que você precisa saber lidar com ela. Então, quando você aprende a acolher uma criança qualquer, você consegue acolher a sua criança. Quando você está com pirraça, não quero ir ali, mas você precisa ir ali, você fica com essa briga interna, você pode se acolher nesse momento. Por que eu não quero ir ali, hein? Faz até um carinho no peito, ó. Por que eu não quero ir ali, hein? O que tem ali que me incomoda tanto? Ah, tem aquelas pessoas que me criticam, que me fazem sentir para baixo, por isso que eu não quero ir ali. Por que eu preciso ir ali, hein? Ah, eu preciso ir ali porque ali é o meu trabalho e eu preciso daquele dinheiro. Tá bom, eu vou, mas eu vou sabendo que eu não vou me importar com a opinião dessas pessoas hoje. Hoje eu vou sabendo que foda-se a opinião delas e eu vou criar um plano para trabalhar num lugar onde eu seja mais acolhida, onde eu ame, onde existam pessoas a quais se integram melhor com o meu jeito de ser. Eu nem gosto do que eu faço, então eu vou procurar um meio de achar outra coisa que eu gosto de fazer. Mas no momento eu tenho que ir para lá e eu vou para lá blindada. Vamos lá. Tá vendo? Você conversa consigo mesmo, você se acolhe, você se entende e você combina consigo mesmo uma forma de lidar com aquela situação. Isso é autoacolhimento. Isso é conversa interna, isso é maturidade. Isso é disciplina positiva.
Arrasou? Te dei uma dica foda aqui agora. Então, quando você se coloca na escuridão do autoconhecimento, você já aprendeu. Quando você se coloca no calor, não necessariamente é autoritarismo e se jogar na dor aleatoriamente, sem estratégia. Não é isso. É se jogar naquilo que é dor, que a dor é inevitável, mas você sofrer menos, porque o sofrimento é opcional. Tem coisas que doem, mas a gente não precisa sofrer. Ó, tatuagem dói pra danar. Mas eu não sofri, eu não tô rancorosa com quem me fez a tatuagem, muito pelo contrário, entendeu? Tem muita coisa na vida que vai doer, mas que não precisa ser sofrido. Você pode aprender a lidar com a dor de uma forma mais inteligente. Isso é a escuridão, ok? Agora, e o cal na cara? O que é esse cal na cara? O que é esse material sintético que faz com que você amadureça muito rápido? Não é ideal. O ideal é a experimentação, não é ideal, mas dá para fazer, que é o excesso. Você tem que ter um excesso. Você tem que ter uma brutalidade, você tem que ter uma paixão. Viu? Não é paixão, não é paixão. Já ouviu falar do crime passional? Quando a pessoa é tomada de uma coisa que deixa ela louca e ela vai lá e pá. Paixão. Que é uma força, uma quentura, uma ação que brota do centro da pessoa e joga a pessoa a fazer uma coisa que ela nunca faria. Acho que você precisa de paixão para amadurecer, sabe? E essa paixão é o quê? 3 podcasts por dia, 1 livro por semana, sabe? Experimentação. Ir na Netflix e pegar Zac Efron fazendo uma viagem pelo mundo. Deixa eu achar aqui. Como é que chama o documentário de Zac Efron? Eu gosto de estar no computador, porque eu vou pesquisar os trem na hora pra vocês. Documentário. Gente, eu tenho um documentário na Netflix que chama Curta Essa com Zac Efron. Sabe quem é Zac Efron? Ele é um maravilhoso. Escreve aí. Z-A-C Zac E-F-R-O-N. Efron. Tá? E chama Curta Essa. O documentário chama Curta Essa. Se você for na Netflix escrever assim, Curta Essa, já vai aparecer o documentário com ele. Ele viaja por vários lugares do mundo, vivendo experiências incríveis, maravilhosas. Você vai aprender sobre cultura, você vai aprender sobre comida, você vai aprender sobre um monte de coisa que você nem precisou ir lá para ver. Tá bom? E isso já é um pouco de maturidade. E deixa você menos monotemática. Sabe aquela mulher monotemática que só tem um tema? Só fala de uma coisa? Malha na academia, só fala de academia, suplemento, academia, agachamento, aquela máquina da academia. Chata pra cacete. Sabe aquela mulher que namora aquele cara e ela só fala dele? Ela roda atrás do assunto e chega nele, e chega no relacionamento, toda vez. Saco. Saco. Aprenda sobre política. Quer ver um lugar onde você fica super bem informada sobre política? Esquerdista, tá? Porque eu sou dessas. Deixa eu achar aqui. Como é que chama o moço? Eu gosto tanto dele. Achei. Greg News. Greg News. G-R-E-G. Greg News. N-E-W-S. Greg News. Vai no YouTube. Greg News. É um programa da HBO, mas que tem episódios gratuitos lá no YouTube. Greg News. Greg News faz leituras sobre PEC. A PEC do não sei o que. São essas regras, essas leis, esses decretos do governo. Ele faz uma leitura sobre o que está acontecendo na política no momento. Traz pra gente memórias. Faz críticas sociais, você precisa, para amadurecer, ser uma mulher politemática, ter vários temas de conhecimento. Filosofia, precisa entender um pouquinho sobre filosofia. Por que, Paulo, tem que aprender um pouquinho sobre filosofia? Porque você tem que aprender a pensar, gata. Não pensar nas coisas, mas pensar as coisas. O que são as coisas que você precisa pensar? Você precisa pensar a sua vida amorosa, pensar a sua vida financeira, pensar a política, pensar o coletivo. Ter pensamento crítico. Filosofia te ajuda com isso. Então, olha, Leandro Carnal te ajuda a pensar. Mário Sérgio Cortella te ajuda a pensar. Mas também eu gosto da linha do estoicismo. Você pode procurar estoicismo no YouTube. Tô fazendo uma lista, gente. Estoicismo no YouTube te ajuda muito.
sobre comportamento, pensamento, sobre o ser humano e o que o ser humano pensa, o que o ser humano, como o ser humano age, por que que age daquela maneira. Então, o estoicismo vai um pouco para isso, tá bom? Quer ver um canal que eu estou acompanhando muito ultimamente? Muito mesmo. Tipo assim, tô zerando a vida do canal. Canal do Joel J, que é um canal de alta performance, comportamento, alta performance. Então, Joel J é um cara que é um caminho assim para você aprender muitos temas. Então, o amadurecimento com o cal, né, o cal na cara, tem a ver com esse excesso, com essa paixão pelo destino. Lá no seu destino tem aquela mulher de alta performance, aquela mulher que você sonhou ser. Então, você tem que correr atrás dela, você tem que correr com a força que você tiver. Com os vídeos do YouTube, com os livros, com os áudios, com o que você tiver, corra em direção a ela. Entendeu? Mas você precisa saber quem é ela. O que ela come, como ela se veste, o que ela gosta, o que ela aceita, o que ela não aceita, quais os limites dela, como que ela se relaciona com as pessoas, se ela tem empatia ou não. Entendeu? Você precisa construir essa mulher, colocar ela lá no seu destino e lutar para chegar até ela. Isso é amadurecer mais rápido, sendo que a gente está levando em consideração que você pode ter agora a idade, mas não ter a experiência. Então, eu estou te dando meios de buscar experiências de forma mais sintética, mais rápida e ágil.